Olá, aqui é a pastora Vilma Lira com mais uma reflexão para você pensar hoje. Renove suas forças para prosseguir e nunca desistir, para pensar hoje, mudar. Ter uma boa noite de sono não é privilégio de muita gente. Muitas pessoas sofrem de insônia e a noite se torna muito mais uma inimiga do que uma amiga. É na noite que muitos medos se manifestam, é na noite que os pensamentos vêm, é na noite que as mágoas se potencializam e é na noite que as trevas podem tomar conta da nossa alma. Eu gosto muito do Salmo 16, que diz assim no versículo 7: Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. E no Salmo 119, versículo 62, também diz assim: Levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Aqui a gente vê como uma noite pode ser proveitosa. Mas muitas pessoas têm reclamado da insônia, de que não conseguem dormir, que ficam virando de um lado para o outro na cama e não conseguem ter um momento de descanso realmente. No outro dia acorda cansado, com o corpo pesado, as emoções abaladas. Mas nós temos tomado decisões erradas também com relação à nossa noite. Antigamente, as pessoas iam diminuindo o ritmo de trabalho quando ia chegando perto da noite. E a noite era um tempo de ficar em família, de conversas. As pessoas que são evangélicas geralmente liam a Bíblia, faziam uma devocional e depois de um tempo ali em família, etc., iam se deitar. Hoje, nós não desaceleramos mais, nós continuamos o dia como loucos realmente e nós entramos pela noite afora. A televisão tem sido a nossa companheira para pegarmos no sono. Ou a televisão, ou o computador, ou o nosso celular, e aí a gente percebe que o nosso cérebro, o nosso corpo não desacelera. Eu gostaria de te incentivar nesses dias nos quais nós ligamos a televisão e vemos tantas coisas estranhas, tantas notícias ruins, nós acessamos as redes sociais e também temos essas notícias. Eu gostaria que você pensasse hoje se não está no momento de mudarmos um pouco a nossa maneira de encarar a noite. Aqui diz que até na noite o Senhor nos aconselha, Ele nos ensina. E eu tenho percebido que é muito bom quando a gente vai entrando pela noite e de repente a gente dá aquela paradinha, mesmo já na cama, não para ficar remoendo coisas do passado, não para ficar também preocupado com o outro dia, mas a gente para ali para conversar um pouco com Deus, mesmo em silêncio, ali em pensamento, num tipo de meditação, e a gente vai conversando com Deus e relembrando o que foi esse nosso dia. Esse relembrar o dia, para mim, tem sido muito importante. Eu volto na minha memória lá quando eu comecei o dia, as coisas que eu fiz de bom, as coisas que eu errei, palavras que eu não deveria ter dito, ações que eu não deveria ter feito, as coisas boas que eu realizei. E ali eu começo a dar graças a Deus, a glorificar a Deus. E ali eu começo também a pedir perdão ao Senhor e dizer para Ele das minhas fraquezas e daquilo que perturbou o meu coração naquele dia, para que Ele tome conta e para que Ele leve sobre Ele a minha ansiedade, para que Ele cuide de mim naquela noite. E fazer um tempo também de ação de graças, porque se a gente terminou esse dia, é porque a gente está vivo, porque senão a gente não estaria aqui, você me ouvindo, eu falando, fazendo as nossas atividades. E graças a Deus por isso, porque por mais um dia Ele nos guardou, por mais um dia Ele nos fortaleceu, por mais um dia nós conseguimos sobreviver a essa loucura que nós estamos vivendo nesse tempo presente. Que tal a gente tirar um tempo
para desligar a televisão, para deixar o celular um pouco longe do nosso alcance, colocar uma música suave, um tempo gostoso, deitar e ficar com Deus. Isso é tão importante nos dias de hoje. E aí vai se cumprir o que a palavra fala no Salmo 16:7, que o Senhor nos ensina, nos aconselha, que a noite ela serve para isso também, que não é aquele momento simplesmente da gente ficar com insônia, mas é um momento de bendizer o Senhor, que nos aconselha e que até durante a noite faz com que o nosso coração nos seja um bom professor, que ele nos ensina. Isso me faz lembrar daquele texto que está em Lucas 6, a partir do versículo 12, que diz assim, que Jesus retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E o texto continua contando que depois que ele passou a noite orando a Deus, quando amanheceu, ele sabia exatamente o que ele deveria fazer. E aí você vai lá no texto e termina de ler toda a história. Mas ele sabia porque o Senhor nos aconselha. E a noite é um bom momento para a gente parar, para a gente buscar ao Senhor, para a gente relaxar o corpo e não ficar a mil e querendo dormir, porque a gente precisa dormir, mas a alma está inquieta. Então hoje, pare um pouquinho na noite, releia esses versículos que estão aí na descrição do vídeo e diga para o Senhor, Senhor, eu quero uma noite tranquila. Eu quero uma noite na qual o Senhor me aconselha, no qual o meu coração me ensine, uma noite em que eu possa bendizer o teu nome, numa noite que eu possa dar graças a ti, mas também numa noite que eu consiga dormir. E que amanhã, quando eu acordar, eu saiba exatamente como eu tenho que agir. E não que o meu corpo esteja pesado por causa de uma noite mal dormida. Na palavra de Deus também mostra que o salmista dizia assim, olha, eu deito, durmo e logo pego no sono. Porque o Senhor era com ele, porque tinha paz no coração mesmo em meio a todas as tribulações, em meio ao caos muitas vezes, a paz. Há um lugar onde a gente consegue ter essa paz, que é em Jesus, que é buscando o Deus da nossa alma, da nossa salvação, que é quando o Espírito Santo vem e ministra o nosso coração. Então que hoje você pare para pensar sobre isso, que hoje você desacelere um pouco a noite, que você tenha um tempinho de meditação com o Senhor, que você deixe que o Senhor te aconselhe ali na sua consciência, te aconselhe ali nos seus pensamentos, nas suas emoções e que você tenha uma noite de paz. Eu gosto muito daquele hino que diz: finda-se esse dia que meu Pai me deu. Sombras vespertinas cobrem já o céu, mas ó Jesus querido, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Que você durma em paz, depois de um dia atarefado, depois de um dia de lutas, mas que Deus afofe o seu travesseiro hoje. Um beijo, que Deus te abençoe. Para pensar hoje.